Do CDV a gente tem áreas específicas, né? E eu atendo uma área bem específica que é surdo-cegueira. Em surdo-cegueira eu tenho uma criança de 3 anos e tenho adultos de 40, 50, 60 anos, né? Em turnos diferentes e com atendimentos diferenciados. Em todo o processo do atendimento à criança surda-cega ou ao adulto surdo-cego, seja ele pré-linguístico ou pós-linguístico, um dos nossos principais objetivos é que eles tenham acesso à leitura e à escrita, ao processo de alfabetização numa perspectiva do letramento. O que isso significa? Né? Significa que ele precisa conhecer as letras do alfabeto, ele precisa conhecer as letras do alfabeto. Por meio das letras é que ele vai formar as sílabas, as palavras, as frases e com isso se apropriar do conhecimento do mundo. Só que, né, uma das questões que a gente defende bastante é que não basta conhecer as letras isoladas, porque uma letra, um fonema isolado, ele não permite o conhecimento do mundo, né? Então, nesse sentido, eu preciso verificar o processo do letramento, como é que esse sujeito, que é adulto, que não teve uma oportunidade na sua faixa etária correta de ter acesso a uma ferramenta sociocultural que é a língua escrita, a língua do seu país na modalidade escrita, ele precisa acessá-la, porque isso vai abrir novas frentes para ele em termos de autonomia, iniciativa e autoconfiança. Nessa perspectiva, a gente tem leitura, reconhecimento de produtos, reconhecimento de objetos, reconhecimento de situações, leituras de história, música, né? E a partir do conhecimento da música, do tipo hino nacional, né? Por que eu não posso ser alfabetizado por meio do hino nacional? Então, assim, o que adianta eu permitir ou ensinar o hino do Brasil se eu não ensino o contexto em que esse hino aconteceu, né? Isso é cidadania. Então, nessa perspectiva, a gente acredita muito que os surdos-cegos, os cegos ou qualquer ser humano, independente da deficiência, é um direito, né, dele acessar esse conhecimento. E é nosso dever, enquanto profissional da educação, viabilizar a metodologia correta para que o indivíduo ele tenha esse acesso. No caso dos surdos-cegos pré-linguísticos, o principal aspecto é o acesso à língua. Sem o acesso à língua, sem o desenvolvimento de uma linguagem, na ausência de visão e de audição, ele precisa desenvolver um sistema de comunicação. E esse sistema de comunicação ele não pode estar voltado apenas para gestos naturais. Ele precisa estar baseado em uma língua, em uma primeira língua, né? E a primeira língua de uma criança que é surda-cega pré-linguística é a Libras. Para isso, né, um dos primeiros aspectos que ela precisa ter a noção é a noção da imitação. Uma criança que é vidente, ela imita o pai, a mãe, a articulação. Uma criança que não tem visão e não tem audição, ela vai precisar, literalmente, tatear uma das mãos, verificar, aqui a gente está usando a mão da minha amiga, ela está tateando essa mão aqui, e com a outra mão, cadê sua outra mão? Você vai tentar. Aí! Agora eu vou mudar a minha configuração. E aí ela precisa passear com essa mão e fazer o mesmo com a outra mão dela. Cabe ao professor ajudar nesse processo, né? E nesse sentido, se eu quero ensinar um sinal, vou fazer esse movimento aqui e ela vai ter que repetir ali. Repetiu, eu vou triscar aqui e ela vai fazer o mesmo movimento aqui na testa. Abrir e fechar a mão.
Agora ela vai fazer aqui do lado. Vai fazer na frente dos lábios. Isso, e vai fazer perto da orelha. Nesse sentido, eu estou dando para ela alguns sinais de aprender, cor laranja, sábado ou 20. Mas como é cega, ela vai aprender aqui primeiro. E depois ela vai verificar que o local muda e com isso muda o significado. Então, é a língua que faz com que o pensamento funcione. É o que dá asas à característica mais importante do ser humano, que é a criatividade, de pensar o hoje, de pensar o ontem e de planejar o seu futuro. Sem língua, eu não tenho alfabetização. Sem língua, o ser humano nem é ser humano, né? Então, talvez o nosso maior desafio seja o processo na surdo-cegueira pré-linguística, o processo do acesso a essa ferramenta sociocultural, que ela é fundamental e que abre as portas. O procedimento da alfabetização ou do letramento é o mesmo para qualquer ser humano. O que muda é o desejo do professor, a crença do professor que o outro pode aprender, e eu preciso avaliar o que ele precisa, né? Qual é o momento em que ele se encontra, qual é a área em que ele se encontra no seu desenvolvimento e como, junto com o professor, ele pode dar o salto qualitativo. Ler braille, ler os pontos braille, braille é um código, é um processo extremamente, envolve coordenação motora fina e uma alta percepção tátil dos pontos. Muitos conseguem escrever e não conseguem ler, né? Se eu acredito que o meu aluno pode ler um dia, né, e a gente tem casos assim mesmo na surdo-cegueira, ele pode passar um ano lendo celas saltadas, linhas saltadas, né? Ou palavras com 2 espaços, uma da outra. O que eu preciso fazer para que ele comece a alimentar em si a confiança e o desejo de querer aprender? Então, assim, é uma relação muito próxima, de 1 para 1, né? Na surdo-cegueira e em alguns casos da cegueira também. Mas se o professor não acreditar que o seu aluno pode aprender, seja ele só cego, seja ele surdo-cego, seja ele surdo, seja ele vidente ou ouvinte, ele não aprende. Então, o primeiro passo é acreditar. E a alfabetização não se dá sem letramento. E o letramento é o que Paulo Freire fala, né? Eu preciso trazer o conhecimento do meu aluno, do mundo, do que ele gosta, da igreja, do supermercado, do poço, da música, da farra, para o contexto da sala de aula. Porque é a partir de um conhecimento prévio, de um arcabouço prévio, do respeito desse conhecimento, é que eu vou fazer o elo de ligação com o novo, né? E eu vou valorizar o sujeito naquilo em que ele tem de mais precioso, que é a experiência de vida dele. No contexto de uma sala de aula, no contexto de uma escola especial, de um contexto de uma instituição que foi criada com esse fim. Fazer com que o outro se torne um sujeito autoconfiante, autônomo e com iniciativa, que vai em busca do conhecimento.